Olá, eu sou a Beatriz e ao meu lado tenho a Delfina. Este é o Engana-me que eu gosto, o podcast que prova que mesmo sem imagem é possível falar sobre televisão e cinema. Este ano, a Academia de Cinema de Hollywood reconheceu em Poor Things a melhor maquiagem e cabelo. Já todos devem ter notado a estética extravagante e diferenciadora do filme de Yorgos Lanthimos, mas em 2020 foi um filme contemporâneo a levar para casa o Oscar. A estética era atual, afinal o filme Bombshell falava de um caso recente de assédio sexual num canal de televisão. De facto, a maquiagem e os cabelos têm tido um merecido reconhecimento, mas foi só em 1983 que Hollywood começou a atribuir este prémio. Mais recentemente, em Portugal, os prémios Sofia têm distinguido os profissionais do cinema, incluindo maquiadores e cabeleireiros, e que o diga a nossa convidada. É licenciada em Design de Comunicação, mas rendeu-se ao mundo da transformação na sétima arte. Sim, hoje vamos falar desta área que tantas vezes nos deixa desconcertados. A maquiagem e caracterização que nos enganam com monstros, feridas, sangue, mas também nos deslumbram com caras sedutoras de outras épocas e até aproximam fisicamente atores de personagens reais. Nomeada várias vezes para os prémios Sofia, apanhámo-la aqui no final de umas gravações, no seu primeiro dia de folga. Obrigada por partilhares este pouco tempo e o descanso precioso connosco. Olga José, 40 anos, maquiadora e caracterizadora. Olá, Olga. Olá, Delfina, olá, Beatriz, obrigada pelo convite. Apesar do pouco tempo de descanso, estou aqui fresca e fofa. Obrigada. Olga, eu queria começar por te pedir para nos explicares qual é a diferença entre uma maquilhadora e uma caracterizadora, a diferença entre a maquilhagem e a caracterização. É assim, na realidade até há quem diga que o maquilhador até pode englobar tudo, porque a maquilhagem pode realmente ser transformadora, ou seja, mesmo com o sombreado, a forma como se faz uma maquilhagem beauty até pode não ser tão embelezadora e pode ser realmente descair mais uma bochecha, afinar um bocadinho o nariz, descair ou sobressair uma pálpebra, um lábio, ou seja, a maquilhagem também por si já é caracterizadora. Então há maquilhadores que até se intitulam como, ou seja, a maquilhagem já é caracterização, mas daquilo que nós temos visto, daquilo que nós vivemos atualmente no nosso país, é que realmente há aqui uma separação, que há maquilhadores que são realmente só maquilhadores, porque não fazem depois a parte da caracterização mais transformadora, como as próteses ou outro tipo de materiais que não envolve a maquilhagem embelezadora, vá. E realmente os caracterizadores já não só sabem trabalhar com silicones, látex, acrescentar volumes, lá está, ou até depois aquilo que mais corriqueiramente se diz dos filmes de terror, pronto, a transformação mesmo, zombie, monstros, tripas, aquela coisa mais forte, que eu também gosto muito. mas pronto, mas sim, essa separação, pronto. Pode existir, mas pode existir ou não, lá está. Pode ser um profissional que tenha aqui as duas vertentes e que seja maquiador, ou seja, não haja aqui este vínculo tão distanciado entre uma coisa e outra. Mas vamos ao teu percurso primeiro. Ias acrescentar mais alguma coisa? Sim, e dizer que eu agora uma curta-metragem que realmente, se fosse só, eu estava a fazer maquilhagem e cabelos, porque era uma coisa muito, muito simples, no sentido em que não havia nenhuma personagem que tivesse glamourosa, ou seja, era uma coisa sobre quase um bairro social, ou seja, uma classe muito pobre e desgastada e necessitada. Então, na realidade, não havia propriamente uma maquilhagem e cabelos embelezadores, e aquilo que eu consegui adicionar foi, num grupo de jovens adolescentes dos anos 90, pelas suas dificuldades de cuidados de pele e tudo mais, e de higiene, ou seja, foi acrescentar-lhes umas borbulhinhas e alguns problemas de acne, um herpes no lábio, ou seja, algumas coisas que a vida, pronto, não sabe cuidar, não é? E então, certo, são visíveis. E são pormenores que até houve pessoas no filme que não sabiam que eu tinha feito e disseram, tipo, eles estão assim com a pele um bocadinho. E eu, tipo, não, fui eu que fiz aquelas borbulhas. Não! Porque eles estavam todos, tipo, assim, um bocado
Eu, não, fui eu que fiz aquelas borbulhas todas, pronto. Ou seja, Imagino. é essa parte que também me agrada muito, que às vezes acrescenta-se uma pequena cicatriz que não se está sempre a ver, porque não é no meio da testa, não é no nariz, mas às vezes pode ser ali no maxilar, ali alguma coisa que conta uma história que aquela personagem já teve um acidente, como todos nós temos um final, uma marca, e então eu gosto muito desse tipo de pormenores que, pronto, que transformam-se sem serem muito visíveis, e são pormenorzinhos. Sério, eu estava-te a ouvir e estava-me a recordar até da conversa que tivemos sobre guarda-roupa e que na altura dissemos que o guarda-roupa logo identifica às vezes o estado social, portanto a época em que estamos, etc. E o rosto também e a pele também, esse tal cuidado que tu estavas a falar, não é? Às vezes das borbulhas, o encovar de um olho, portanto também nos remete a maquiagem aqui, ou caracterização, como quisermos, mas também nos remete para a história de cada personagem. Exatamente. E é um bocadinho como, lá está, às vezes nós temos o cuidado de, o raccord, o cabelo, ou seja, tem que estar todo perfeito. E houve uma vez uma atriz que era uma cena em que se via ela entrar dentro de casa e ia para o primeiro andar, ou seja, só se via ela entrar dentro de casa e depois só se via ela entrar no quarto, no primeiro andar. E ela queria entrar com o cabelo apanhado e aparecer lá em cima com o cabelo solto. E eu ia dizer, mas não pode ser, porque... E ela, mas o cabelo tem vida, a personagem tem vida, eu posso entrar com o cabelo apanhado e tiro o elástico enquanto estou a subir as escadas e chego lá acima e já estou com o cabelo solto. A questão é, isso existe na vida real, mas o espectador que está a ver vai pensar assim, é um erro de raccord, é uma falha. Certo. Ou é feita em cena em que ela entra no quarto e tira o rabo de cavalo e vê o cabelo solto, ou seja, mas depois efetivamente, realmente o cabelo, às vezes estamos muito presos aos cabelinhos soltos, por exemplo, como eu gosto assim toda despenteada, mas há um limite entre estar uma franja completamente para um lado ou completamente para o outro, ou solto, apanhado, mas depois há aqueles pormenores que realmente o cabelo tem vida, a pele tem vida, o facto de estar mais brilhante, mais sebosa, que é natural, todos nós o temos, mas na película, no filme, na película já não é película, mas no filme, no ecrã, vai contar uma história e desviar-nos para aquilo que nós queremos, ou seja, um brilho no nariz que é natural, no ecrã pode-nos distrair e pode-nos remeter para, mas porquê que ele está tão brilhante? Fez alguma coisa antes? As escolhas que vocês fazem têm que ser muito bem pensadas, não é? Porque vocês querem identificar a pessoa e a época, mas também não querem que isso distraia a pessoa da história, não é? Do diálogo, do que está a acontecer. Tem que ser pensado, mas lá está, é como uma boa grelha numa paginação do jornal, ou seja, tem que ser um bocadinho invisível. Se ela funcionar, ela é invisível. Ou seja, nós queremos que conte uma história sem que as pessoas reparem exatamente, uau, aquele cabelo deve ter levado 2 horas a fazer. Certo. E estás a falar, claro, nós estamos aqui a falar de cinema e vêm-me logo assim alguns exemplos à cabeça. Eu vi recentemente um filme de domingo à tarde, Faz Chuva em Nova Iorque, ou Um Dia de Chuva em Nova Iorque. E há uma cena dentro de um táxi com a Selena Gomez, e quem quiser vá ver, em que realmente o cabelo me distraiu. Porque há uma contracena muito rápida em que sempre que vai à cena dela, portanto à imagem dela, ela ora está com a repa num olho, ora está atrás da orelha, ora está a meio, olha, está para a frente, portanto, e estamos ali num diálogo que está a acontecer como nós estamos a falar aqui, portanto, e os nossos cabelos não estão a mexer a esta velocidade. Exato. E aquilo isso distraiu-te completamente. E foi o que levaste do filme. Foi mesmo. Essa distração que não me deixa estar atento ao diálogo. Mas... Exatamente. Sim, eu percebo, e inclusivamente houve um episódio de uma série de Jessie and the Boys, e ela também tinha uma franja super certinha, e ora estava com a abertura de um lado ou do outro, e só que o problema, por exemplo, nesse táxi, eu acredito que tenha sido difícil para a maquilhadora chegar lá, porque eu não sei se eles estavam realmente a conduzir e a filmar ou se até estavam em estúdio a simular. Mas depois, às vezes há situações em que ou estamos com falta de tempo, ou o realizador não está preocupado com isso e prefere que os atores estejam ali mais isolados. Exato, concentrados naquilo que devem fazer de melhor, não é? Exatamente, sem a nossa intervenção ali constante,
ou o ator também não quer estar sempre a ser tocado, e eu percebo essas questões todas. Há cenas e contra-cenas, às vezes um bocadinho mais delicadas, mas depois vai envolver estes pormenores, pronto. E às vezes é um bocado chato realmente para os atores, estamos lá sempre, é a maquilhadora a tirar o brilho, é o cabeleireiro a fazer isto, é o guarda-roupa a ajeitar aquela costura. Ou seja, às vezes é um bocadinho chato para eles, mas pronto, olha, é um trabalho de equipa. Eu ia te perguntar, há bocado tu disseste, dando o exemplo da curta em que participaste agora, que decidistes colocar as borbulhas, mas por norma, quando começas, te convidam, vais participar num projeto novo, existe uma conversa com a produção da realização para a imagem de cada personagem, vocês conversam, como é que se dá essas decisões antes de partirem para a rodagem e para a caracterização em si? Pronto, então, a produção, a realização, passa-nos o guião, nós lemos, ou seja, antes de termos a tal primeira reunião, há sempre também ali um bocadinho de trabalho de back-office do maquilhador para não ir assim no vazio, ou seja, lê e tenta Criar a imagem? criar uma imagem, dar soluções, para trazermos alguma riqueza da nossa parte, porque às vezes até há coisas que os realizadores têm a certeza que querem ou que não querem, ou seja, eu não quero que esta personagem tenha nunca cabelos soltos, porque eu já tive um problema noutro filme em que os atores estavam sempre com o cabelo em frente à cara e eu tive imensos problemas depois de montagem. Então eu quero que esta personagem tenha sempre, ou seja, mais direcionados às vezes até para questões técnicas, e nós acabamos por levar soluções ou estéticas, narrativas, ou exatamente técnicas. Por exemplo, um realizador que, o que é que ela tem sempre o cabelo muito solto e livre, e fofo, e fluffy. Nós vamos dizer, mas olha, isso vai ser complicado, ainda para mais, isto parece-me que se passa tudo à noite, então se calhar vai fazer muitas sombras, então convém se calhar apanharmos. Então já convém-nos com algumas coisas pensadas, e perguntas principalmente para fazer. E essa questão das borbulhas, eu percebi logo que isto era um grupo masculino de miúdos e pensei assim, bem, eu não vou fazer nada de maquilhagem. Quanto muito o que acontece, e isto é engraçado, que quando os atores têm borbulhas, eu por norma tapo-as. Porquê? Porque nós vamos estar a filmar 2, 3, 4 semanas. E já não é uma questão de embelezamento, porque eu fiz um filme, o Vadio, com o Simão Caiado, que um dos personagens principais tinha 14 anos na altura, o Ruben, e eu disse, vou tapar a borbulha. E disseram, não, mas ele é um adolescente, porquê que não deixas? Eu assim, porque para a semana esta borbulha já não vai estar aqui, vai estar noutro sítio. E depois eu vou ter que reproduzi-la, ou seja, vamos tapá-la e ponto final, pronto. E neste filme, exatamente, foi o contrário, que eu pensei assim, não vou ter nada para fazer a nível de maquilhagem, porque não faz sentido, então vou adicionar aqui exatamente alguma personalidade. Um tem uma marca de acne, o outro tem uma cicatrizinha, os outros têm borbulhas, e vai, pronto... Vai ajudar na construção da vai história. ajudar a construção e pronto. E depois lá está, quem tem este gosto pela caracterização acaba por... é uma forma de enriquecer, exatamente, sem... É uma forma de enriquecer. E agora ia-te perguntar, mas aquilo que te desafia mais são estas pequenas, não, estas nuances, porque uma borbulha já é, uma cicatriz já é uma boa nuance. É isto, é aquela caracterização mais doméstica e muito subtil, quase as pessoas parecerem que levantaram da cama e são gente real, portanto, sem nenhuma caracterização, ou são os monstrinhos? Que tríade é que te satisfaz dentro da maquiagem? Olha, isto é engraçado porque eu quando quis aprender, porque eu era designer e trabalhava como designer, quando quis aprender a caracterização... Ainda não fomos aí, mas vamos daqui a pouco. Pois vamos. Mas lá está, eu nunca gostei, no início da minha carreira, eu não estava ligada à parte da maquilhagem, e o que eu queria era exatamente só a parte dos monstros. E hoje em dia, quando eu sou mais chamada para longas metragens, em que muitas vezes nem sequer tem caracterização. É maquilhagem natural, muitas vezes é natural, ou seja, não tem nada de extravagante, como se calhar um filme das Doce, que tem imensa maquilhagem, está incrível, os cabelos, o guarda-roupa, o filme está maravilhoso. E realmente os filmes onde eu participo não têm tanto esse tipo de maquilhagem tão exuberante. Mas eu pergunto sempre, quando me chamam, pergunto sempre, tem alguma coisa de caracterização? Tem assim um arranhão, alguém que põe um taco
fez uma gota de sangue no dedo, alguma coisa. Às vezes dizem que não e eu fico logo, mas será que não dá para fazer alguma coisinha? Não tem nada. Claro, ok. E eu lido bem com isso. Mas ou seja, apesar de eu gostar dessa parte da caracterização, eu acho que não conseguiria fazer só caracterização, porque é essa questão de, se me dissessem, vais passar o resto da vida num estúdio a criar próteses, a fazer moldes, a encher, trabalhar com silicones, esses materiais todos que gosto, eu não me satisfazia também, porque é tão bom depois estar em platô e lidar com os atores e fazer essa construção narrativa em que num dia estão a acordar, é preciso pôr uma olheira, um lábio mais pálido, quem está anémico, um ligeiro envelhecimento de uma preocupação, e depois no dia a seguir já estão frescos e fofos porque se apaixonaram, ou porque, pronto, a vida melhorou, o que é que seja. Ou seja, é tão bom fazer essas pequenas nuances. Pronto, nós na nossa vida temos, só que lá está, às vezes temos atores que nos dizem, não, mas... ou realizadores que nos dizem, não, ele está bem, ele não precisa de maquilhagem. A questão é, nós estamos todos bem no dia-a-dia, mas depois no monitor, no ecrã, uma pequena olheira pode lá estar, já contar uma história da pessoa dormiu pior, ou seja, já nos puxa para aquele pormenor. E então eu digo sempre, pronto, temos que tapar alguma coisinha para a pessoa parecer natural. Sim. Pronto. Mas é isso. Nós íamos te perguntar precisamente, até te adiantaste, tu és licenciada em Design de Comunicação, como é que vais parar esta parte da maquilhagem, da caracterização? Pronto, então, eu sempre fui assim a mulher dos 7 ofícios e eu comecei logo com 19 anos a fazer animação infantil, campos de férias, festas de aniversário, casamento, então eu fazia um bocadinho de tudo, fazia a parte dos balões, da magia, mas também fazia a parte do face painting, que adorava e até achava que tinha algum jeito. E quando fui para um trabalho em que estava como designer, conheci uma maquilhadora que também fazia caracterização e eu adorei o trabalho dela, a Sara Menitra, e comecei logo a dizer, gostava tanto de aprender a fazer caracterização e body painting, e isto muito longe de pensar que poderia ser um investimento. carreira. Exatamente, mas pensei mais, isto pode-me ajudar na caracterização dos miúdos nas festas, fazer assim um upgradezinho, e ela disse, não, para aprender isto tens que aprender maquilhagem, é como aprender a ler e escrever para depois escrever um livro, não é? Que até é o beabá. E eu até na altura fiquei, eu sempre me maquilho tão mal, ou seja, aquela coisa só do risco 590 por baixo do olho, o eyeliner era difícil de fazer. E depois comecei realmente a fazer workshops de maquilhagem e caracterização com a Sara e a Helena Batista, foram as minhas primeiras mentoras, e comecei a descobrir o gosto não só da caracterização como pela maquilhagem e exatamente perceber que é isso, a maquilhagem e a caracterização estão muito ligadas, até pela teoria da cor, ou seja, por tudo. Essa construção é super interessante. E então comecei-me a apaixonar cada vez mais, mas eu lembro que no início foi super difícil. Eu tinha perto dos 30 anos, já comecei tarde, e eu lembro que entrava numa Sephora e quando ia à parte dos pincéis, ou dos blushes, ou dos pós e dos cremes, aquilo era tudo as mesmas cores, tudo as mesmas cenas. Eu pensava, oh meu Deus, e agora? Com colegas minhas que eram mais novas e que não tinham nada a ver com maquilhagem, que se maquilhavam super bem, eu pensava, o que é isto? Pronto. Então, para mim foi assim um início difícil, mas depois, hoje em dia, lá está. Não tenho um batom, faço com blush. Não tenho um blush, uma sombra, faço com batom. E a tua área, nós deduzimos que é uma área que exige uma formação constante, não é? Porque em termos de materiais, de técnicas... Sim. Sim, não só irmos vendo, e hoje em dia a internet ajuda-nos muito com isso, de estarmos a ver cada vez mais coisas, mas também trabalharmos com os colegas, há sempre um colega que traz uma técnica nova, um material novo, e sim, essa partilha é muito importante. Eu já não digo estarmos sempre em formação, porque em Portugal inclusivamente é difícil, e por isso é que eu fui algumas vezes para Madrid, porque realmente nós estamos num país muito pequeno em que às vezes até comprar materiais é difícil, então temos que mandar vir de fora e a formação também. Por isso, quando conseguimos trabalhar com várias equipas e haver uma rotatividade, isso ajuda imenso para que nós consigamos fazer um upgrade, sim. E depois é sempre treinar, não é? Porque... É. Lembras-te Olga, lembras-te do teu primeiro trabalho em cinema? Lembro-me. Bem, como chefe ou como...
O primeiríssimo, portanto, começaste estas formações e um dia, como é que se abre esta porta? Pronto, por acaso foi um filme que era uma curta-metragem de um professor da Escola de Teatro e Cinema da Amadora. E eu acho que ele estava a fazer o doutoramento, era uma coisa assim. Então ele estava a fazer uma curta como projeto e fui convidada para fazer a maquilhagem. Eu estava super nervosa e aquilo eram pessoas, as personagens eram pessoas reais, eram pessoas da aldeia, eram os avós que iam ter o neto que era da cidade e que os ia visitar e que ele de repente ficava lá uma semana e não ia ter internet, ou seja, era ali aquele convívio, a mistura da cidade com o campo. E então eram pessoas muito reais, era uma criança que não precisava de maquilhagem, eram avós que eram muito naturais, e eu lembro que estava muito preocupada lá está, com a questão dos brilhos, sempre me disseram, tirar brilhos, e havia um senhor, eu lembro de uma personagem, que era um senhor que ia levar umas bilhas de gás, e ele não fazia mal estar suado exatamente, se calhar naquela personagem até fazia sentido, e eu estava sempre, em cada take que ia lá tirar-lhe o brilho. Pareceu totalmente matizado. Exato, e ele dizia, não menina, não, eu posso estar brilhante, e aquilo para mim, lá está, era aquela coisa do não pode estar de todo, e depois comecei a perceber que realmente não é preciso ser tão drástico, ou seja, o matificar não tem que ser em todas as personagens. É engraçado ver esta evolução, não é? Quando olhas para trás e agora. Exato, quando vimos da Que escola, giro. tínhamos sempre muito formatados com. Pronto, e de repente, exato, uma personagem pode ter só uma correção numa olheira, não precisa ter uma base toda na cara e pescoço e mãos, ou seja, é ir aos pormenores, aos detalhes. Eu Sim. há pouco, quando te perguntava como é que começa o trabalho de concepção, não é? Da caracterização dos personagens, a reunião com a realização, a pesquisa. Quando vocês definem aquilo que vai ser feito, vocês fazem testes nos atores, registam o que vai ser feito. Como é que funciona na prática este arranque, este planeamento depois para as gravações? Como é que se dá depois a passagem para a gravação? Então, pronto, nós lemos o guião, tiramos os nossos apontamentos, temos uma reunião e depois, conforme essa reunião, lá está, às vezes há mais tempo ou necessidade, então dessa reunião podemos ter que fazer ou mais pesquisa a apresentar, às vezes, lá está, não ficamos ambos, realização e maquilhagem, satisfeitos com as propostas, então temos que ir à procura de mais, ou seja, um realizador dizer que aquela personagem quer ter um glitter nos olhos, o glitter pode ser de tantas cores, pode ser tão fino e refinado como pode ser aquele mais chunky, de ter quase umas estrelas, ou seja, dizer só que quer que tenha um sombreado, sei lá, do olho anos 70, quer dizer, temos que ver as cores, temos que ver o formato da própria cara do ator e ver soluções, e depois, por exemplo, isto às vezes é um bocado complicado porque estamos a fazer um filme de época e o ator tem uma sobrancelha que nós, calhar, até gostávamos de trabalhar, mas ele vai fazer um projeto a seguir que não pode, ou um ator que tem uma barba, continuar a deixar crescer para o final do ano, porque vai fazer uma personagem que precisa ter uma barba gigante. Então nós não podemos tirar, e isso já vai influenciar as nossas possibilidades para aquele projeto. Ou seja, estamos sempre a trabalhar com o nosso ideal, com os ideais do realizador também e as possibilidades do ator, ou seja, é uma comunhão que tem que estar ali. E depois isso culmina, geralmente, com testes de imagem, que muitas vezes, antigamente eu tenho a ideia, se calhar antes de eu estar nesta indústria, tenho a ideia que se fazia com câmara mesmo, ou seja, maquilhava-se, vestia-se e fazia-se testes com câmara exatamente para ver a questão das texturas, dos batimentos, da luz. Hoje em dia, tiramos fotografias e vemos se gostamos daquele enquadramento, cabelos, maquilhagem, guarda-roupa. Pronto, então, geralmente é quando o guarda-roupa já tem algo para provar aos atores, é quando nós também vamos e nos juntamos à maquilhagem e cabelos. E depois, a partir daí, lá está, é ter tempo para fazer, construir próteses, ou não, pronto. E também é aí que vocês já percebem o tempo que vão ter que precisar para cada personagem naquele dia. Já é aí que vocês definem mais ou menos o tempo? Sim. É porque o tempo é muito relativo, não é? Consoante aquilo que vocês estão a pensar fazer.
Super, 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 super. E eu, pá, por norma, tento não derrapar, exatamente porque isso influencia todo um tempo de rodagem e de um trabalho de equipa. Mas aconteceu uma vez, lá está, era uma caracterização super extensa, o projeto ainda não saiu, e eu disse que demorava cerca de 3 horas e meia, e aquilo foi quase para as 5 horas no primeiro dia de rodagem, porque quando eu fazia os testes, aquilo era tão extenso que eu só fazia as próteses, depois faltavam as extensões no cabelo, depois faltava a patina nas unhas, então os testes acabavam sempre por ser o teste de alguma coisa que era necessário afinar na construção da cara, mas nunca tinha feito Completo. a construção total, exatamente. Depois no primeiro dia, é claro que no final, a meio, nós já estávamos em, sei lá, 2 horas e meia, ou seja, até já estávamos muito mais rápidos do que inicialmente tínhamos dito, e isso acontece também na rodagem, ou seja, os primeiros dias também, nós estamos a lidar muito com o espaço pessoal, individual do ator, ou seja, estamos sempre a tocá-los, a estar muito em cima deles, e isso nos primeiros dias eu acho que também é preciso ser respeitado, porque nós podemos estar, sei lá, chateados e estarmos com a nossa cara natural. Os atores estão a lidar com emoções que eles próprios estão a construir e estão a criar. Então, se nós também estivermos sempre em cima deles, eu acho que também os pode distrair um bocadinho. E eu acho que o nosso trabalho também é muito ajudá-los a não os perturbar. A estarem confortáveis. Exatamente, e sabemos manter a nossa postura, ou seja, se eles estão numa cena mais difícil, mais delicada, em que têm que estar a recriar o choro e corta, e a ação e corta e volta atrás, a nossa obrigação é também estarmos um bocadinho mais serenos, mais calmos, a forma como chegamos até eles, percebermos as respirações deles. Pronto, eu gosto muito de Isso é muito sentir que importante. E isso é algo que se vai aprendendo, não é? Que só mesmo com a prática e é, conhecendo a rotina de trabalho e também até a própria personalidade de cada ator, não é? sim, Conseguir sim, que cada sim, um possa fazer o seu trabalho sem perturbar o outro, não é? exato. Eu Sim, gostaria de, porque eu gostava de continuar nesta parte do tempo. Acho que esse tempo também é importante, esse tempo do respeito, e acho que isso é que é o trabalho também de equipa e a compreensão da equipa, não é? E a gestão, lá está, de um bom dia de rodagem, daquilo que pode ser um bom dia de rodagem, mas ainda no tempo que conseguimos medir. Nós às vezes vemos que há caracterizações que põem um ator 8 ou mais horas sentado a uma cadeira. sim. Qual foi assim o máximo de tempo que tiveste alguém nas tuas mãos para uma transformação? Pois, foi esse. Foi Foi, este que foi de resvalou para 5 as horas. 5 horas. Sim, 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 sim. E lá está. Foi uma caracterização que ele tinha metade da cara completamente tapada com uma prótese. A prótese estava bem construída, quer dizer, estava com materiais certos, tudo, tudo o correto para proteger a pele do ator, que nós sabemos que estes materiais são próprios, mas não deixam de ter um desgaste, é uma cola, não é? É mais agressivo do que uma simples maquilhagem. E também temos que ter esse cuidado depois, no cuidado da pele do ator e tudo mais. Mas o que aconteceu foi o ator naturalmente lacrimejava, porque a pele não respirava. Então ele dizia que o que mais o incomodava era uma certa comichão no olho, porque ele lacrimejava e sentia que a água ficava ali. Então aquilo que eu consegui fazer foi um rolinho de gaze, porque eu tinha que lhe tapar a pálpebra com uma fita cola médica de farmácia. Nem sequer magoava ao tirar, porque não era muito forte, mas era o suficiente para que o olho estivesse estável por baixo de uma prótese, para não estar sempre a abrir e a fechar e as pestanas a mexerem. Então eu fiz um rolinho de gás, pus por baixo da fita cola, a fita cola tapou, e então quando ele lacrimejava, a gás puxava e ele já não sentia o olho tão úmido e salgado, pronto. Então também senti que ajudava, mas quando fazia o corte final de ele já vinha a arrancar a prótese e eu pensava, não, calma, que isso pode doer. Ele, não, está ótimo, é só para respirar Para um bocadinho. respirar. Pronto, depois lá ia eu, Podemos saber qual é o projeto ou ainda não? não, peço Ainda não desculpa, não, saiu. este não posso falar. Querias? Mas, Este ainda não se pode revelar. E não, já agora, a questão do tempo, na construção das próteses, há alguma
qual foi o máximo de tempo que demoraste a fazer? Tens ideia de qual foi o trabalho que te deu mais tempo a fazer? É assim, eu acho que aquilo que eu também tenho estado a reparar é que, lá está, quanto tempo mais passa, mais rápido eu começo a fazer e a perceber. hum, mas eu acho que um projeto meu foi o Gabriel, que foi com o Igor Regala e o Zé Condensa, porque eu estava muito no início, e então eu tinha uma prota em que eles eram pugilistas e estavam numa luta, e o Igor Regala ficava a meio do filme com. Aquele olho muito inchado. Exatamente, tanto por cima como por baixo. Então Ai, eu é lembro-me que horrível. era uma peça super simples, mas eu tive que fazer para aí umas 4 vezes porque ficava sempre um bocadinho grande demais, ou um bocadinho inchado, ou seja, apesar de eu ter o molde da cara dele, quando aplicava, como não era uma base de gesso, era uma base móvel já da pele dele, aquilo não acontecia muito bem. Então, e eu lembro-me que a última que eu fiz já foi muito perto da rodagem e já foi, olha, é esta ou nada. E depois correu super bem e eu fiquei, oh meu Deus, ainda bem, pronto. Mas eu lembro-me que essas cenas de pugilismo, epá, eu lembro-me que ficava com o coração nas mãos porque nós filmámos 3 dias seguidos, ou seja, filmámos 3 dias a mesma coisa. O primeiro dia era de A a Z da luta, no segundo dia a mesma coisa, só que já eram aproximados. Pronto, então eu lembro que os racós tinham que estar todos muito certinhos e nesses dias eu não sabia se havia de chorar ou vomitar. No final dos 3 dias eu pude respirar de alívio e pronto, e correu tudo E bem. passou. Sim, e depois lá está, os filmes nunca nos dão o tempo que nós gostaríamos. Nós dizemos sempre, tipo, dá para ter 2 horas? Não, 50 minutos. Pronto, e, pronto. E é o com que temos que lidar, mas é. Olga, nós nesta temporada pedimos aos nossos convidados da primeira temporada para deixarem uma pergunta. E nós temos aqui a pergunta do Rui Pedro Sousa. Não sei se conhece o realizador. Sim. Pronto, e ele deixou uma pergunta Para quer ti. dizer, vamos ver. Vamos ver, exatamente, vamos ouvir. Alô, alô, Olga, daqui o teu realizador revolucionário. Pediram para te colocar uma questão, pois eu deixo-te aqui 2. Como é que normalmente calculas o tempo que vais demorar a fazer um determinado make-up? Por exemplo, uma queimadura num personagem. E depois, quando discordas totalmente da visão do realizador para um determinado make-up que se quer fazer, como é que geres esse conflito de modo a que consigas levar a tua avante? Beijinhos. Vocês trabalharam recentemente num filme que vai estrear este mês de abril. Eu não sei se estas perguntas trazem ou não água no bico. Eu senti que houve aí algo pessoal, não estou a brincar. Eu adorei trabalhar com o Rui e ele é super querido. Eu acho que ele é querido demais. Mas, é assim, como é que eu giro o tempo? Eu acho que é por uma questão de experiência, ou seja, tentamos sempre dar o máximo tempo possível, tendo em mente de que não temos assim tanto tempo e que nos vão sempre cortar. É regatear, é literalmente regatear. Mas eu acho que tem depois a ver com um bocadinho da nossa experiência e as nossas técnicas, por exemplo, as técnicas das próteses. Tanto pode ser uma prótese que nós tiramos completamente do molde, isto depois tinha que ser mostrado com a imagem, mas aplicamos na pele e demora se calhar 1 hora, mas depois há técnicas de próteses mais pequeninas, pode ser por transfer, ou seja, elas estão coladas no molde, não as tiramos do molde e é quase como se fosse um calquito, nós pomos na pele e quando tiramos o molde ela já lá está colada e nós só damos e isso vai-nos reduzir imenso o tempo de trabalho. E lá está, quanto mais experiência temos, mais noção temos do tempo que vamos demorar e isso às vezes derrapa, lá está. Imprevistos acontecem também, não é? E depois não só, por exemplo, uma tatuagem ou uma cicatriz nas costas, que é uma zona tão mais lisa e extensa, de um braço que é redondo, complica muito mais. Uma prótese que, por exemplo, esta prótese do Igor Regala, a única exigência que eu fiz para os 60 minutos que eu tinha eu tinha que estar sozinha com o ator e com a minha assistente e eventualmente o fotógrafo de cena na sala, porque eu estava a lidar com álcool 99 e acetona para esbater as próteses e aquilo estava muito perto da pestana do ator e qualquer
susto, qualquer imprevisto, um toque na cadeira, Desconcentração. o bem-estar do ator. Nós estamos a usar utensílios, bisturis de esculpir, que são muito finos, muito, não cortam, mas se alguém nos der um encontrão podem espetar, e é tudo muito delicado. Então a única exigência que eu disse era o mínimo de pessoas na sala e não quer ter interferências, só por causa do bem-estar do ator. Pronto, e em relação... À segunda questão, Sim, como é que tu negocias quando tens uma visão aqui discordante de um realizador? Já aconteceu, eu vejo, nós só estamos a ouvir, não é? Mas nós aqui estamos em videochamada, vejo pela tua expressão que já aconteceu. já. Mas ela também está a pensar se vai denunciar, se vai contar os truques Sim. de negociação. Aconteceu. Por acaso com o Rui, eu acho que não aconteceu, porque o Rui também trouxe logo uma tatuagem do ultramar que tinha uma fotografia de referência, ou seja, ele trouxe-me assim miminhos para eu poder trabalhar, então foi muito bom. Deixou-me fazer assim algumas coisas, então foi muito bom. Pronto. Mas, por exemplo, foi um filme do ano passado que também tinha alguns miminhos, tinha assim uma cicatriz de uma tentativa de suicídio, de corte no pulso, então também tinha alguns pormenores interessantes, mas o realizador tinha dito, olha, vai haver uma cena que não é gore, não é para ser gore, é um parto, mas na realidade não vai haver bebê, não vai haver sangue, eventualmente vai seguir as mãos da parteira com as luvas com algum sangue, mas não é, a cena não é para ser gore, e até acho que fui eu que sugeri de ok, não vai haver um bebê, mas e um cordão umbilical? E ele, mas consegues fazer um cordão umbilical? E eu, consigo. Mas queres? E ele disse, epá, eu acho que não, mas sei lá, se calhar, não é? Não sei se vai haver uma mesa ao lado da mãe que possa estar lá o cordão umbilical, porque o bebê não vai haver, e não é para ser agora. E eu, ok. Então tive alguns dias a pensar como é que poderia fazer o cordão umbilical, e fiz imensos testes com látex, com silicone, até que fiz um exemplar, que eu achei que ficou, lá está, o último, o mais perfeito, fiquei super contente. Tínhamos em platô uma figurante que era exatamente parteira, e mostrei-lhe, ela disse, uau, isto é incrível, e depois mostrei ao realizador e ele disse, uau, está ótimo, mas olha, não vamos usar. Eu assim, mas porquê? Não vai dar, não precisamos. Epá, lá está, eu fiz com o intuito de estar lá, de entregar, mas o filme não é meu, e é aquilo que nós muitas vezes costumamos dizer em cinema, que é, quando eu fizer o meu filme, eu faço como eu quiser. E apesar disto ser um trabalho de equipa, e é muito bom haver realmente esta partilha, a ideia final é do realizador. E não há ninguém que saiba melhor do que aquilo que ele quer contar do que ele próprio. Então, se ele acha que aquilo não faz sentido, pronto, realmente nós temos é que também apaziguar o nosso ego de querermos pôr lá tudo aquilo que queremos mostrar. Mas eu acho que é bom podermos dar soluções, podemos fazer o máximo possível para servir o filme, servir aquele projeto, estarem em equipa, em comunhão, mas, se no final eles não querem, não... É uma decisão que nós temos que respeitar. Pronto, às vezes acontece, às vezes ficar triste. E já tive realizadores a virem pedir desculpa, a dizer, desculpa, Olga, aquela cena estava tão escura, quase não se via. Mas ficou lindo, pronto, é pena, realmente tenho pena do meu trabalho não ter sido visto, mas eu não estou a fazer o filme só para o meu trabalho ser visto, é realmente um trabalho algo maior, não é? Algo maior. Exatamente, a fotografia estava linda, a luz estava maravilhosa, os atores estavam incríveis, pronto, olha, paciência, se não se vê, não se vê. E agora tenho a curiosidade, e se fosses tu a fazer o teu filme, seria sobre quê? Seria um filme completamente, sei lá, do domingo à tarde, ou estamos aqui a falar de calibres de mundos idealizados, de universos de fantasia, Tim Burton, coisas por aí? Olha, eu adoro ter todos esses universos, mas eu confesso que se fizesse seria uma coisa mais gore, daquelas coisas que me incomodam às vezes ver, lá está. Por exemplo, eu sou aquelas pessoas que fazem um mínimo corte, eu fico com uma gota de sangue na minha pele e eu quase desmaio. Eu não posso quase ver sangue real, já tive alguns episódios assim numa gotinha e ficar com uma quebra de tensão, tirar sangue é impensável quase. Mas
E as pessoas perguntam, mas como é que tu consegues Pois. Ainda bem fazer o que trabalho fizeste que tu essa fazes? E pergunta. tornar tudo tão real, não é? Porque lá está, o sangue que eu utilizo vem em garrafinhas, eventualmente sou eu que faço, com corantes e pigmentos, e estou a construir as coisas. E o que me dá mais satisfação no meu trabalho é exatamente saber que aquilo não é real, ou seja, é uma prótese de silicone, e adoro perceber que aquilo não tem vida, não tem sistema nervoso, não tem sensores, e mostra a outra pessoa, e adoro mostrar aos meus amigos mais sensíveis, e eles dizem, e desviam logo o olhar e dizer que nojo! E eu tipo, obrigada. Eu digo, eu sou das pessoas que em vários filmes, e filmes que até repito e vejo 2 e 3 vezes, há cenas que eu já sei que me vão marcar, então viro para o lado. Depois, Há muitas cenas que eu Sim. não sou capaz de enfrentar, mesmo sabendo que estamos a lidar ali com ficção. As coisas estás tão envolvida às vezes na história que estás lá dentro, É. então as E coisas tu sabes que não é real, aterrorizam-te. mas ficas na mesma chocado ou sensibilizado, não é? Exatamente. sim, mas porque lá está, essas cenas por norma estão para contar uma história, e a história é muito sensível, ou seja, porque a pessoa agora não consigo dar nenhum exemplo, mas sim, eu também, eu própria quando estou a ver filmes, não tanto aqueles que faço, porque pronto, Uhum. estive a fazê-los, e já aconteceu algumas cenas em que me custou vê-las, mas por norma quando estou a fazer filmes que não fui eu que os fiz, custa, e também desvio o olhar, sim, Tu é difícil. consegues desligar, ou seja, estás em casa relaxada a ver um filme, lazer absoluto, e consegues desligar o teu lado profissional, ou o teu olhar está sempre ali a detectar ai, que Como é que, trabalho bem feito, ou que então solução ui, que ali? erro, porque ali está assim e depois aparece ao contrário, há um erro de raccord. Tu consegues desligar ou Eu, estás sempre com as anteninhas ligadas? eu há filmes que consigo desligar, mas depois, se calhar, por exemplo, eu sou muito suscetível a filmes, por exemplo, se for de zombies, não. Se for de zombies, eu vejo e adoro, e faço pause, às vezes até deixo a série correr ao filme e volto depois atrás para ver aquela caracterização e fazer pause e perceber se descubro onde é que está ali o limite da prótese ou da pele. Mas depois há filmes que há mais espíritos que me metem-me um bocadinho mais de medo, vá. E esses aí, por norma, eu não mexo em nada, eu só fico colada à manta e à almofada e ao sofá e tipo, não vou mexer, não vou fingir que não estou. Pronto. Como por exemplo o The Ring. O The Ring foi daqueles filmes que. E não é que tivesse, pelo menos aquilo que eu tenho ideia, não era tanto a parte da caracterização, que também estava impecável, mas era a É suscetibilidade, tensão. exato, e daquele mundo que nós desconhecemos, não é? De espírito, vá. Uhum. Mas o Walking Dead, que é das minhas séries favoritas de zombies e de caracterização, e é uma série, não sei se, bem, não sei se, que é questão, às vezes as pessoas perguntam-me se eu não fico triste quando vejo um projeto em que vejo muitos efeitos especiais. É triste quando vemos um filme só com efeitos especiais na caracterização, que aquilo podia ter sido feito manual, e acho triste que também esta nossa evolução esteja a partir um bocadinho para aí, porque, por exemplo, nós às vezes tiramos o molde dos atores que nós tiramos com alginatos e gessos e coisas assim, e eu adoro essa parte manual da construção, não só de estar com o ator, como da plasticidade dos materiais, e hoje em dia já se faz com impressoras 3D, tira-se uma fotografia, tiram-se medidas, e acho um bocadinho triste. Por outro lado, eu acho que a comunhão, lá está, destes dois universos é o melhor. Por exemplo, há uma cena muito específica no Walking Dead em que é uma mulher zombie que está a rastejar no chão e ela não tem pernas, mas a caracterização da cara dela está incrível, ou seja, a caracterização dela era uma caracterização prática, com efeitos práticos, e as pernas dela estavam cortadas com CGI, ou seja, é o melhor dos dois mundos, e de repente conseguimos construir uma personagem muito mais rica do que só tivéssemos um ou outro, porque tem o real e o virtual, pronto. Já não sei de onde é que vinha. Não, Mas estás a dar um bom exemplo e estavas a falar, eu estava-me a lembrar de 1001 outros também, os pontinhos azuis que se usam muito, não é? Mas também vamos buscar a expressão do ator que lá está, não é? Também vamos buscar alguns trejeitos. Não, claro. Sim. Mas claro que indo buscar o melhor dos dois mundos, ou casando os dois mundos, se calhar Exato. temos tecnicamente coisas mais... superiores, acaba por ser superiores. Exatamente, e mais ricas. E
Eu ia Sim. só voltar atrás. Nós ouvimos a pergunta do Rui, que realizou agora a Revolução Sem Sangue, não é? Que sai em abril, que a Olga participou. É um filme de época. Um trabalho de época será mais exigente por precisares de fazer pesquisa para perceber o que é que se poderia usar naquele tempo, o que é que não se usaria? Sim, sim, há realmente um trabalho, e depois é esta questão de do formato de sobrancelha ou de alguma coisa, por exemplo, se calhar nessa época as pessoas não estavam tão bronzeadas porque não faziam férias, apesar de Portugal ser um país solarengo, e as pessoas naturalmente apanhavam o sol, mas não faziam propriamente aquelas férias que para o ar como nós hoje em dia fazemos. Ou seja, estávamos a fazer uma revolução sem sangue, que era em abril, e haver atores que tinham viajado, que vieram de um projeto do Brasil ou qualquer coisa assim, que vêm mais morenos. Ou seja, essa nossa pesquisa depois às vezes é difícil com aquilo que nos apresentam, não é? Os atores que têm uma sobrancelha que não podemos mexer, mas sim, há realmente um trabalho de pesquisa, e é super interessante. Por exemplo, o trabalho dos cabelos com o guarda-roupa, ou seja, se o guarda-roupa quer meter uma boina, como é que os cabelos vão reagir, se vão compridos, se não. Ou seja, se poderíamos utilizar umas sombras mais brilhantes ou não, naquela altura não se usavam aqueles tons. Então é super, super interessante. O tipo de unhas, de gel, ou, pronto. Às vezes conhecemos, já aconteceu uma vez ter uma figurante que estava a fazer de freira e tinha umas unhas de gel bicudas, para sei lá, Tudo a ver. vermelhas, e eu vi e eu disse, menina, não dá para ter estas unhas. Ela disse, mas isto é gel, eu não posso tirar. E eu disse, pois eu também não consigo tirar, então olha, vai meter as mãos dentro da batina E vai estar a ser. e nunca vai tirar as mãozinhas. Então pronto, era uma cena em que as freiras estavam todas a despedir de outra e todas a darem um abracinho, e que ela estava assim ali, só assim a sorrir, Tímida. a cabeça, mas não podia tirar as mãozinhas, pronto. E realmente há coisas que nós às vezes temos que controlar, porque depois é isso que nos pode distrair no filme, e se um erro desses passa, é muito chato, e é aquilo que nos distrai exatamente de um filme. Olga, referências dentro da tua indústria, portanto, dentro da maquiagem e caracterização. Referências, quem são as tuas, de que trabalho é que tu acompanhas, quer em Portugal, quer no estrangeiro? Ai, bem, deixa cá ver. Eu e nomes. Mas, por exemplo, um caracterizador que eu acho que é um dos melhores do mundo, o Kazuhiro, que ele fez as próteses do Maestro, que Certo. estava nomeado para os Sim, Oscars, sim. e as próteses de envelhecimento, não só de transformação de feições, como de envelhecimento, são das mais difíceis, porque, ao contrário de uma cicatriz, nós podemos sempre esconder com uma tonalidade diferente da pele, ou uma ferida que podemos sempre sujar com um bocadinho de sangue. As próteses de envelhecimento e transformação, elas têm que estar completamente fundidas na nossa cara, porque tem Senão não É vai natural, parecer. não é? Tem que ser nós natural. não podemos perceber onde é que o nariz acaba, e ele fez aquilo de uma forma divinal, e eu acho que o Poor Things teve todo o mérito em ganhar, mas o Maestro para mim foi daqueles trabalhos que... Mais subtis, mas que estão Mas complexo, não é? mais complexos. E eu sei que aquilo é super, super, super complicado, pronto, mas o caso do Hiro realmente é um daqueles exemplos que nós temos em que ele é bom em tudo o que faz. Dentro desses exemplos, até te vou dizer, no texto introdutório falamos do Bombshell e estávamos aqui, eu e a Beatriz, a dialogar e a dizer a Charlize Theron no Bombshell está irreconhecível, portanto ela está a jornalista, não... quer dizer, Parece uma senhora comum, pronto, claro, bem Exatamente. arranjada, não é? Uma Sim. pivô, mas não parece de todo ela. Sim, a Meryl Streep, por exemplo, na Dama de Ferro também, até com um queixo que não é dela, uma bochecha que não é dela, os próprios dentes. que A não Nicole são- Kidman, no The Hours, que é o nariz. Ah, sim, que ela faz de Virginia seja, Woolf. Como é que um pequeno pormenor pode... Certo? Esse trabalho eu acho que
eu confesso que nunca tive nenhum trabalho desses, de transformação de feições, para eu realmente. E acho que é de facto dos mais complicados. Acho que é. Venha esse trabalho para a Olga José, faz favor. Ai, não, não. Nós Não íamos sei se perguntar que tipo de trabalho é que tu sonhas fazer ou que te falta fazer. Pronto, pode estar aí umas feições, trabalhar as feições. Mas o que por é que tu exemplo, gostavas? eu sou ambiciosa no sentido em que estou sempre a tentar fazer melhor e mais. Mas, por exemplo, assusta-me um bocadinho, confesso, aqueles trabalhos, porque eu acho que em Portugal, primeiro ainda estou em transição de mudar de casa e preciso realmente ter um espaço para construir, porque neste momento tenho a casa de Pantanas e com uma bebé de 2 anos a gatinhar de um lado para o outro é complicado, mas o que é que eu ia dizer? Estás no processo de mudar de casa Precisas de um Sim, mas espaço e para esses trabalho? trabalhos assustam-te porque. os trabalhos que me assustam mais são aqueles com próteses muito extensas, ou seja, que são de corpo inteiro. Por exemplo, como a baleia. Sim, sim, sim. Eu sinto que seria impossível para mim realizar um filme desses porque não teria nem a equipa, nem a capacidade técnica, obviamente, mas nem de espaço, nem de materiais. Acho que nem os nossos filmes teriam o budget necessário para envergar um projeto desses. E a questão é, uma coisa é fazermos uma prótese que é levezinha, enquanto muito é um braço postiço ou um coração, outra coisa é uma coisa que o ator veste e é de uma envergadura gigante, realmente. Impressionante também. É impressionante. E se me pedissem, já uma vez me perguntaram se eu conseguia fazer umas pernas de cabra, que são assim invertidas, ou seja, o joelho é meio para trás. E eu, de facto, não soube dar resposta porque não saberia como fazê-lo, porque lá está, não tenho os meios, e daí, de facto, nós precisávamos ir para fora para experimentar, nem que fosse estagiar num estúdio de Hollywood para percebermos como é que eles têm certos mecanismos. Por exemplo, eu acabei agora de fazer um coração que eu acho que está super realista, mas adorava conseguir ter um mecanismo de eletrónica que pudesse pôr dentro do coração para o ver bater. E eu sei que não é assim tão difícil, porque é uma peça até QB pequena, só que eu não sei nada de eletrónica, então tenho que arranjar alguém que saiba fazê-lo e juntar. E lá está. E adorava fazer assim, estes pequeninos projetos de juntar, pronto, Mas sei lá. existam orçamentos para isso e eu acho que é como tu disseste, tu já fizeste o coração, não sabes de eletrónica, mas haverá alguém para chamares para uma equipa que saberá fazer e que dará o input correto. Portanto, é uma questão muitas vezes de desafio e de orçamento certos, não é? Sim, mas aquilo que eu também sinto é que, por exemplo, nós ficamos às vezes tanto tempo de um filme para o outro em que não nos é solicitado um certo tipo de trabalho de acabamento que nós acabamos por ter que fazer, principalmente em Portugal, um investimento particular nosso, ou seja, nós temos que estar a praticar, porque, por exemplo, se eu ficar 6 meses sem esculpir uma prótese, eu sei quando voltar a esculpir vai ser muito complicado. A mão é como desenhar, não é? É como escrever. Perdemos a prática. É como fazermos um eyeliner em nós próprios, se fizermos todos os dias e aquilo sai-nos mais natural. E de facto os nossos trabalhos às vezes não nos permitem estar sempre a praticar aquilo. E então essa questão do coração eu acabei por fazê-lo quase para mim. E depois surgiu um videoclipe em que eu pude utilizá-lo. E há coisas que eu às vezes gosto de estar à frente, já a pensar que se alguém me pedir um dia, eu pelo menos mais ou menos vou saber responder, porque é muito enervante quando às vezes alguns filmes dizem, olha, é para filmar daqui a um mês, como é que é? Tipo, Sim, e tiras o coelho da cartola, não é? Exato, e vai Como trabalhar se fosse ao fácil ateliê. assim. como é que durante os trabalhos que nós vamos ter durante esse mês, mais a preparação desse filme, ainda vou estar a experimentar coisas novas. Muito bem. Olga, nós agora vamos passar aqui para uma ronda de perguntas rápidas, mas antes de passar a separador, só dizer que a Olga já nos disse que não está assim muito boa da memória, também saiu agora de um trabalho. Portanto, se não te lembrares de alguma coisa, passamos à questão seguinte. Sim, ou pode estar aquele Google rápido, sem problema nenhum. Exatamente, dar aquele Google. Sim, então vamos à Vamos ronda então de à perguntas. pergunta 1000 ciclos.
qual o teu guilty pleasure televisivo? É assim, no momento, agora atualmente, Sim, ou quando normalmente desde queres sempre. relaxar, exatamente qual é o tipo de conteúdo que tu procuras, assim, que não te acrescenta muito, mas que se calhar gostas de ver para relaxar, para não pensar muito. pronto, então, eu tanto gosto de ver o Friends e o Seinfeld, que eu acho que são aquelas duas séries que são recorrentes e que ora é uma, ora é outra, e quando só temos aqueles 20 minutos para jantar, para correr de casa, para sair, é aquilo que se põe só para dar assim aquela gargalhadazinha Certo. e descansar a mente. Por outro lado, eu também tenho uma coisa que ainda no outro dia vi na internet que os psicólogos diziam para termos atenção se gostarmos de filmes sobre serial killers e casos reais. E realmente, não sei se por estar ligada à caracterização ou não, mas de facto essas séries intrigam-me sempre. Que são coisas que eu não consigo imaginá-las, ou seja, serem casos reais é horrível, mas com um estudo de quase social, não sei. Por exemplo, um dos últimos que eu vi foi o caso de. Ai, espera, o Dahmer. Aquele. Espera, agora isto vai ser para cortar. É qualquer coisa de Dahmer. É Dahmer, um canibal americano? Isso! E lá está. É horrível pensar que uma pessoa como esta existiu, mas é interessante perceber porque é que existiu, porque existia o privilégio de homem branco que sempre que a polícia tentava intervir acabava por deixar passar por entre os pingos da chuva, não é? Uma vizinha negra que se chamou tantas vezes às autoridades, mas que não tinha voz, não era ouvida, não tinha poder. Ou seja, é interessante percebermos porque é que isto aconteceu e não permitirmos que volte a acontecer, mas depois não sei, eu às vezes penso assim, tipo, será que alguém se for ver o meu telemóvel e as coisas que eu vejo vai achar que eu sou sociopata também? Eu não sei, mas há muita gente que tem este interesse por ver este tipo de conteúdo Sim, real. E é o teu guilty pleasure. Agora Exato. vamos à pergunta mira técnica. Qual o conteúdo televisivo que mais te marcou? Desde sempre também. Mas que me marcou. Pode ser Bom, pessoalmente. exatamente, algo que te tenha marcado. Mas é que é que há tantos. Mas tecnicamente, ou O que Tu é quiseres. que Sim. decides, porque pode ter marcado tecnicamente e pode ter ajudado na tua profissão, ou pode ter marcado emocionalmente, um lugar a que sempre voltas. ok, então. Peraí. Ai meu Deus, estas perguntas são muito difíceis. Eu acho que acabam por também falar muito da pessoa. Eu até acho que sou uma pessoa fofinha, mas realmente depois que falo destas coisas psicopatas e penso E pensas a tua vida. Mas, por exemplo, um dos filmes que eu sinto que mais me marcou foi o Irreversível. Com a Mónica Bellucci. Mónica Bellucci. Sim. E o. Tem Que era marido dela. duas cenas míticas. A primeira que abre o filme em que houve muitos relatos de pessoas que saíram da sala de cinema a vomitarem, porque a forma como está filmado causa muita vertigem. De facto, essa cena é muito difícil, mas depois a cena que me marcou, talvez por ser mulher também, é a parte da violação da Mónica Bellucci, que está maravilhosamente bem feita, filmada, é uma cena de sequência incrível, mas que para mim eu nunca mais consegui ver, não é que uma pessoa gosta de ver, não é, mas nunca mais consegui ver violações no ecrã, ou seja, olhar de frente para o ecrã como vejo com outras coisas, um zombie ou outra coisa qualquer, ou uma facada e fico assim ali curiosa e faço pausa. Não sei por ser mulher, ou seja, aquilo tocou-me e está tão bem feito que é aquilo que, por exemplo, eu nunca mais consegui passar num túnel à noite, sozinha. Eu acho que tentei ver. Essa cena é logo no início do filme, não é? Não, é meio. Porque eu acho que vi e depois daí que não vi mais o filme. Por acaso agora.
Fizeste um stop, não quiseste Sim, ver até ao porque fim. é muito realista, é mesmo impressionante. Com a Mónica Bellucci e o Vincent Cassel. Exato, e o filme está contado de trás para a frente, ou seja, ele começa como acaba e aquilo é toda uma história muito trágica, mas, ou seja, no final do filme é a parte até bonita, mas, ou seja, o filme acaba de uma forma bonita, mas ainda nos dá um sentimento mais de pena, porque nós sabemos O final. exatamente, ou seja, é um filme super, super duro, eu só vi uma vez, gostava de o voltar a ver, para perceber se ele ainda causa em mim essa estranheza, essa dureza, mas tenho medo de o voltar a ver, confesso. Mas é um filme É impactante. incrível E que te marcou, lá está. e que marcou imenso, exatamente. Mas depois eu acho que o Friends é daquelas séries que, lá está, eu posso vê-la 6, 7 vezes em qualquer altura da minha vida e causa-me, é como se fosse família. E depois é a única série que eu acho que me perguntam qual é a tua personagem favorita e eu não consigo dizer, porque naquele episódio é uma personagem, ou é o Ross, ou é a Mónica, ou é o Chandler, e não sei, o Friends para mim depois é como se fosse aquele detox que eu faço quando vejo estes dados. Cai sempre bem. Exatamente. Agora, na pergunta share. O que recomendas ver na televisão? Andas a ver alguma coisa? Eu quase não tenho tempo para ver nada. Por acaso não sei o que recomendar. É assim, Vão ao cinema, não é? Vão ao cinema e vejam, já nem vejam televisão. mas lá está, 2 filmes que, por uma questão de caracterização, era o Poor Things e o Maestro. Porque acho que são realmente filmes que estão extremamente ricos e principalmente o Maestro, porque é tão subtil, é muito menos exuberante do que o Poor Things, que está todo magistralmente feito, não é? Banda sonora, guarda-roupa, meu Deus, aquela, tudo está tão incrível, mas o Maestro realmente na parte da caracterização está incrível. Eu agora, por estar grávida, confesso, e por ter uma bebé de 2 anos, eu às vezes não consigo ver um filme inteiro seguido. Eu conheço esse clube, junto-me a esse clube. Então às vezes divido assim um filme em 2, 3 dias. Então tem sido assim um bocadinho difícil, confesso. Principalmente o meu companheiro que, pronto, sofre com isso, que acaba por ter que ver as coisas 2 e 3 vezes, não é? Por isso é que é um companheiro. Exato. Mas E para sim. crianças, recomendas alguma coisa? É que nós já aqui no podcast recomendamos a Bluey. A Bluey, eu ia dizer isso, a Bluey é o melhor desenho animado do século. Para pais e filhos. Exatamente, e não é só para filhos. Eu já chorei, e o meu companheiro também já chorou, já chorámos a ver episódios, porque aquilo é tão pedagógico até para nós, e às vezes acabamos por estar imersos em preocupações e stress e tarefas, e aquilo faz-nos exatamente voltar ao lugar que nós temos que voltar para estar com os nossos filhos e com a paciência e com o mudo. Ai, meu Deus, é lindo. É lindo. Que bom. Vamos aqui à última pergunta, que é a pergunta Zapping. Ich denke, die Amerikaner. Que futuro vês para a televisão e para o cinema? Será que estas duas coisas estão em desuso ou não? Não de todo, e nós vimos isso na pandemia, que toda a gente consumia ainda muito mais. Eu lembro-me que na altura da pandemia estava solteira, então o meu sofá era a minha cama e eu já fazia tudo só, ou seja, comia no sofá e estava a consumir, eu consumi como é que se chama? Aquela série dos dragões. House of the Dragons? Isso. Não, o antes. O Game of Thrones? Game of Thrones. Eu vi o Game of Thrones muito mais tarde do que certas pessoas, não é? Quando se lançava. E eu lembro que vi aquilo tudo de seguida, 24 sobre 24, e lá está. O melhor do que fazer na pandemia do que consumir esse tipo de Sim. coisas. E de facto, aquilo que eu sinto é que eu adoro cinema e houve uma altura da minha vida que eu sentia que gostava mais de filmes do que de séries. E atualmente as séries estão tão mais ricas e fazem com que aquele nosso prazer por ver uma personagem ou o que seja
prolongam esse nosso prazer por muito mais tempo e tão bem feito. É claro que às vezes há sempre uma segunda ou uma terceira temporada que não corresponde ao nosso entusiasmo da primeira. Mas efetivamente, eu acho que nós, de uma forma geral, consumimos agora mais séries, porque não temos tempo ou dinheiro para ir ao cinema como gostaríamos. Por outro lado, eu sinto que, a nível de trabalho, dá mais prazer fazer cinema do que séries. Porque, apesar de tudo, também na nossa indústria, às vezes não temos o dinheiro e tempo para fazer uma série e acabamos por querer estender uma coisa que depois fica um bocadinho aquém. E com o mesmo budget fazemos um filme que é um produto realmente muito mais reduzido e pensado para começar e acabar. Então, a nível de trabalho, eu diria que gosto mais de fazer cinema por causa disso, porque pelo menos conseguimos controlar aquele produto. E a série às vezes acaba por ficar um bocadinho pastilha elástica a esticar e pronto. Mas adoro ver séries. E acho que nunca... O medo eventualmente poderá ser os atores serem substituídos por máquinas, não é? Não, por máquinas. Sim, Não. Sim. Não, ou seja, de lá está, se calhar, recorrerem aquela questão da permissão para certos atores que já morreram, com a inteligência artificial não poderem voltar, porque na realidade, primeiro é uma violação dos direitos daquela pessoa estar em descanso e não estar a ser utilizada a imagem dela para coisas que ela não autorizou e não aceitou. E depois não só porque estamos a tirar oportunidades e papéis a atores vivos, não é? Que têm que trabalhar e que são mais do que capazes para fazer aquelas personagens. Ou seja, o medo aqui é realmente, em alguns momentos, os nossos atores reais estarem a ser substituídos por imagens, sei lá, pronto. Virtuais. Mas Esperemos que não. eu também espero bem que não. Eu espero que não vamos por esse caminho, mas sim, ou seja, televisão e cinema, eu acho que não vai cair em desuso nunca. Espero que não. Guardamos estas tuas palavras e bem, e nós também esperemos que não, não. claro que não. Olga, muito, muito, muito obrigada. Não temos mesmo Obrigada. palavras porque terminaste um trabalho, estás prestes a começar outros e tiraste aqui esta hora bocadinho do teu preciosa. dia para falar connosco. Gostamos muito. Obrigada. Acho que a tua memória não te deixou ficar mal. Nada. Nada. Por acaso acho que houve aqui um nome ou outro que eu gostaria de ter dito, mas pronto. Mas não faz mal. Claro que não. Muito obrigada, Um Olga. beijinho. E bom trabalho. Obrigada, eu, Beatriz e Delfina, e bom trabalho, sucesso e até já. E que nos encontremos no cinema. Sim. O Engana-me que eu gosto é uma ideia original de Beatriz Alves. A apresentação, o guião e a produção são da Delfina Rocha e da Beatriz Alves. O som e a edição são da Gabriela André.